amizade. É o que Jesus fala aqui. No texto ele diz: não vos chamarei mais de servo, mas de amigo. Por que essa amizade que Jesus fala aqui para os discípulos? Porque o texto diz: eu vos tenho chamado de amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. A amizade profunda, ela é aquela onde você tem a confiança e a liberdade de conversar com um amigo. Porque existem coisas que você não vai conseguir conversar nem com sua esposa, nem com seus filhos. E você vai ter que obter conselhos de alguém. E o melhor conselho é você procurar um amigo. Porque às vezes nem o irmão, nem o teu irmão é confiável. Estou falando irmão, primo, irmão biológico. Mas existe um amigo no seu meio que você consegue compartilhar coisas. Então, da mesma forma que Jesus ouvia o que o Pai falava, ele orientava, ele passava diretamente para os seus amigos. Muitas das vezes nós erramos por isso, irmãos. Nós temos que saber quem é o amigo. Existem pessoas que continuam na mesma amizade com você. Às vezes não foi você que perdeu a amizade, você continua sendo o amigo. Ele é meu amigo. Continua sendo meu amigo. Porque nesse texto aqui, Jesus Cristo chama os discípulos de amigos, não mais de servos. Só que esses mesmos amigos aqui foram os amigos que traiu Jesus lá na frente, mas continuou sendo amigo. Sabe quando você tem um amigo de verdade? É aquele que continua, ele te afronta. Você o conhece, ele te afronta, ele te deixa estressado. Aguento não suporto não, meu Deus do céu. Mas é meu amigo e você ri. Você fica feliz, eita pai, só eu para te suportar. Tem amigo que só o amigo vai te suportar. E é assim que tem que ser amizade. E o amigo de verdade, às vezes aquele que está te estressando, e você diz, é meu amigo, ele vai sair magoado. Ele não vai ter coragem, porque ele reconhece, nossa rapaz, eu pequei contra o meu amigo. Só que você sendo amigo dele, você vai atrás dele. Larga a mão disso, vamos continuar em frente. Mas ele continua sendo teu amigo. Por quê? Que embora ele erre contigo, ele continua mantendo a amizade, a confiança que você compartilha. Hoje eu tenho amigos. Fiz amigos, eu posso dizer amigos. Sabe amigos que te preocupam, que te mandam mensagem, perguntando como que você está? Já tem 3 anos, 4, que não o vejo, mandam. Ô Cis, como é que você está? Está bem? Esse é amigo. Por que nasceu esse amigo? Porque no meio a gente teve confidências, e dentro dessas confidências houve conselhos que ele não ia encontrar em nenhum lugar, a não ser com um amigo. E dentro dessa base desse texto, veja se você tem tido amigos. Não ande só, tem amigos. E preste atenção quando você magoar o seu amigo, porque o amigo que te quer bem, ele te fala a verdade. Embora doa, você sai machucado. Que tem palavras que você como amigo, eu tenho que falar a verdade, é meu amigo. Eu posso até perdê-lo, ele pode até não conviver mais comigo, mas eu tenho que falar a verdade. E você fala a verdade e ele perde a amizade. Ele perde a amizade com você, mas você o tem ainda como amigo. Sabe, às vezes que eu me perguntava,
e já me perguntei, falei, mas o que foi que eu fiz, meu Deus, para fulano? Eu gosto tanto de fulano. Às vezes ser verdadeiro é de... lembrei. Porque existe, mesmo sendo teu amigo, você sendo amigo, e ele sendo desse jeito, ele precisa mudar algumas coisas. Tirar o ego, o orgulho, e às vezes aprender com o amigo. Veja como uma amizade linda nasceu com o rei Dário e Daniel. Quando o rei quer constituir Daniel como príncipe, um dos 3 príncipes que ele ia levantar, e o rei via em Daniel uma excelência, um espírito excelente. O texto inicia dizendo isso, Daniel capítulo 6. Abram Daniel capítulo 6. Daniel 6, versículo 1 diz assim, ó: e apareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre o reino. O rei Dário, ele constitui 120 presidentes que estivessem sobre o reino. Desses 120 presidentes, é como se você enxergasse 120 governadores. O versículo 2 ele diz, e sobre eles 3 príncipes. É como tivesse 120 governadores e sobre eles 3 príncipes que iriam administrar, ou seja, o texto no verso 2 diz, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Ou seja, o rei Dário ia constituir 120 príncipes, e esses 3 iam reportar para o rei Dário, e um deles era Daniel. O versículo 3 ele diz que Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então veja bem, o rei Dário, ele constitui 120 príncipes. Desses 120 ele coloca 3. Desses 3, ele enxerga em Daniel um espírito excelente que quer colocar sobre todo o reino. Então tem 120 embaixo, 3 é constituído, 3 dele, um é Daniel, e Daniel sobe, mais uma hierarquia, no versículo 3, ó. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito de excelência, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. E o que acontece? Esses 120 presidentes, mais os 2, o que eles fazem? Se puder tirar um efeito, não tem problema não, vai. O que você faz? O que eles fizeram? Eles tramam contra Daniel. Só que veja o comportamento do rei Dário com relação a Daniel. Aí nós enxergamos aqui o valor de um amigo. Eles tramam contra Daniel, eles arquitetam um plano para elaborar uma lei. Nessa lei era onde eles iriam pegar Daniel, e a única forma de fazer com que Daniel fosse punido por alguma coisa era se Daniel pecasse contra Deus, porque nele, na pessoa de Daniel, eles não encontravam nada que o abonasse Daniel para entregar. Pensa num homem de um bom testemunho, num jovem,
Um homem de bom testemunho era Daniel. Mas eu não encontro nada. Esse mesmo espírito de excelência tem que ter na vida do cristão, do que serve a Deus. Está atento aqui, Marisa? Tem que ter no crente esse espírito, nada que o desabone, nada que faça alguém entristecer contra ele. Tem que haver isso no crente. Esse é um modelo. No entanto, que Daniel, a forma que ele ia encontrar, ele disse: não, vamos encontrar uma lei para fazer com que ele peque contra Deus. Porque a lei não era para fazer com que ele pecasse contra o rei Dário, se você for ver o sentido. Então, tudo isso foi tramado, foi premeditado. Esses príncipes, esses presidentes tramou contra Daniel premeditadamente. Por que eles fizeram isso premeditadamente? Porque já era hábito na vida de Daniel orar ao Deus 3 vezes ao dia. Já era hábito na vida dele. E esse hábito na vida dele, os príncipes encontraram uma forma de arquitetar uma lei para que Daniel viesse, e os presidentes sabiam que Daniel não ia se prostrar diante do rei e adorar o rei Dário. Ele não ia. E o próprio rei Dário sabia disso. Quando eles fazem isso, Daniel continua tranquilo, em paz. Os presidentes tramam contra Daniel, porque não viu nada. No versículo 4, eu vou até ler aqui. Então os príncipes e presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do seu reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício. Nenhum vício. Tem crente que tem muito vício. Não via nele também nem culpa. Então os homens disseram: nunca acharemos ocasião contra esse Daniel. Quem está testemunhando não é Daniel aqui. Os próprios presidentes estão tramando e reconheceram que não ia encontrar, nunca vamos encontrar. A única afronta, irmãos, do crente fiel que vai fazer você pecar, é querer fazer você pecar contra Deus. E é o que muitos conseguem fazer na vida do crente. É com que você distancie de Deus, fazer com que você desobedeça às orientações de Deus. E quem faz isso são os que estão, vamos colocar aqui, não é amigo não, viu? É os colegas. É os coleguinhas que faz isso. Porque o amigo que é amigo, de verdade, é mais fácil ele ser enganado pelos colegas. Ele erra, mas também ele reconhece o erro, o amigo de verdade. Aí, então, o texto diz assim: então esses príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram assim: ó rei Dário, vive eternamente. Bando de bajulador, esses 122, já está bajulando, vive eternamente, ó rei Dário. E o rei Dário, como homem, mas era amigo de Daniel. Irmão Edson, ele era amigo de Daniel. Só que tem homem que é amigo, que é seu amigo, mas às vezes ele quer passar a mão, quer te bajular. Ou os colegas querem te bajular. Aí essa bajulação, se você não vigiar, você vai fazer alguém sofrer que está do teu lado. Que é teu amigo de verdade, mas muitas das vezes é intencional. Veja que o texto diz: todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitões e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real, fazerem firme mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões.
eles editam uma lei mentirosa. Mentirosa. Por que mentirosa essa lei? Dentro desse versículo 7. Vocês enxergaram a mentira aqui? Bom, Edson. No versículo 7, você encontrou a mentira aqui? Quem encontrou, levanta a mão. A irmã André encontrou ali, ó. Encontrou a mentira dele aqui? O decreto é mentiroso. Por quê? Isso. Isso. Mas aonde está a mentira? Vamos filtrar junto. Olha o versículo. O versículo diz assim, irmã Maria. Ele fala aqui, ó. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes e capitães. Por que é mentiroso? Porque Daniel não está aqui. Ele não concorda com isso. Ele fala o texto, ó, todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães, governadores, tomaram o conselho, a fim de estabelecer, e Daniel não está aqui. Então é mentira esse todos aqui. Tinha um. Agora, pois, ó rei, confirma o dito e assina. O rei foi lá, assinou. Só que não sabiam ele, todos esses príncipes, presidentes. Porque aonde está Daniel aí? Daniel é um dos príncipes, não é 3 príncipes? Teve um que falou todos os príncipes. Daniel não concordou com isso. É mentira de bajulação. Porque o versículo 6 ele diz, o versículo 6 diz assim: Então os príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram assim: ó rei Dário, vive eternamente. Todos. Daniel não está aqui. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes e capitães. Daniel não está nesse meio, que ele não concorda. No versículo 10, olha o que diz o versículo 10. Lê para nós, Edson. O versículo 10. A prova que eu estou falando para vocês que Daniel não estava. Dentro desse texto aí você enxerga que Daniel soube. Em seguida, eles foram o quê? Eles foram ver a vida de Daniel. Daniel lá fazendo petição, orando ao Deus de Israel e não ao rei Dário. Dentro desse espaço de 1 mês aí, 30 dias. Esses príncipes vão lá e faz a denúncia para o rei Dário. Como o rei Dário assinou, não tinham o que fazer, a não ser executar. O texto, no versículo 15, ele diz: Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram ao rei: Sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. E falando, o rei disse a Daniel, olha a resposta de amigo. O que ele diz? O teu Deus, a quem tu continuamente serve. Ele sempre serviu a Deus.
mesmo antes do decreto. Ele te livrará. É fácil dizer isso, né? O rei Dário, ele executa a sentença para jogar Daniel na cova dos leões, e ele diz para Daniel: o teu Deus a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Preste atenção, irmão, que tem coisas que de palavra não resolve, não. Existe coisa na sua vida que você tem que ter palavra e tem que ter ação. Palavra por palavra é só palavra. Você perde. Às vezes você ficar mudo e executar ações fala muito mais do que palavras. As ações, teus comportamentos, as tuas atitudes falam muito mais do que palavras. Porém, as tuas palavras, se falas, cumpras. Principalmente que Deus está vendo tudo. Porque senão ninguém vai ter confiança no que diz. Se mantém. A palavra do rei, uma hora escrita, ele tinha que executar. Ele tinha que executar. Só que o rei Dário, sabendo que Daniel, de contínuo, servia ao Deus dele, Deus de Israel, ele simplesmente não ficou parado. O texto diz assim: então o rei dirigiu-se ao seu palácio. Preste bem atenção no versículo 17, eu vou ler o 17 e o 18. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei o selou. O rei sela com o seu anel, e com o anel dos seus grandes, para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei, ele sai, dirige-se para o seu quarto, e passou uma noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. Irmãos, olha o exemplo de amizade, de amigo de Daniel. A que nível Daniel alcançou uma amizade acima dele. E ele, ao falar, ele foi executar. Era o rei constituído dentro de uma nação. Ele agora vai para o seu quarto, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele sono. No versículo 19 diz: e pela manhã cedo levantou depressa. Olha a fé desse homem. Precisava, é rei. Vou mandar um servo, vai lá ver se Daniel lá está vivo. Não, ele preocupado com o amigo. No versículo 19 ele diz assim: pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei disse: Daniel, aleluia, Deus. Daniel, servo do Deus vivo. Olha que amigo. Daniel, servo do Deus vivo. Dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões. O rei, jejum, oração, perda do sono, esperando o dia amanhecer, para chegar lá no local, para testar a fé, que ele próprio rei havia dito: o Deus que tu continuamente serve, te livrarás.
E o texto continua. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. Ó rei, vive para sempre. Esse rei está vivendo, não eternamente, mas ele está vivendo para sempre. Hoje nós estamos contando essa história. Daniel diz: ó rei, vive para sempre. O meu Deus me enviou um anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Não adianta você provar inocência diante do homem e não provar diante de Deus. É o Deus que justifica. A palavra de Deus diz que não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Pode enganar o homem, pode entristecer o homem, pode fazer o homem chorar, mas há um Deus de justiça, que faz justiça no meio do homem, e Deus vai ser glorificado lá na frente. Pode te julgar, pode distanciar pessoas de ti, se é achado inocência, se é achado justiça diante da sua vida, Deus vai justificar, e essa justiça de Deus, quem vai testemunhar é o povo, quem vai testemunhar são os homens que Deus é na vida daquele homem, daquela mulher, porque pelas obras, pelas ações, pelos feitos que ele tem feito, aleluia. Que exemplo de amizade do rei. Ei, você tem um amigo assim? Que ora por você? Que chora por você? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, esses são exemplos de amizade. Separei alguns textos aqui. Que fala, que diz assim, Provérbios capítulo 3, versículo 32, diz assim: detesta a pessoa falsa, mas tem amizade íntima com os íntegros. Provérbios 13, versículo 20, quem anda com sábios se torna sábio, mas quem se junta com tolos acabará mal. Provérbios 17, versículo 17, o verdadeiro amigo ama em todos os momentos e se torna um irmão em tempos de aflição. Tem momentos que em tempo de aflição você não tem irmão biológico, mas tem momento que em tempo de aflição você tem um irmão que é amigo, que é nos momentos mais difíceis, aleluia, Deus, que ele está dando conselho. São esses próximos de você. Provérbios 18, versículo 24, diz assim: alguns amigos estão prontos para acabar um com o outro, mas há um amigo que se apega mais do que um irmão. Provérbios 27, versículo 6,
Leais são os ferimentos causados por um amigo. Leais são os ferimentos causados por um amigo. Existe amigo que vai te falar a verdade que vai doer em você, mas é só um amigo que vai poder falar isso para você. Vai doer, mas é só um amigo que vai falar. Dói em mim, mas é verdade. Aleluia, Deus. Veja, irmãos, como Deus trata aquele que o chama, que é considerado como amigo. Provérbios 18, 24, eu já li, né? Eclesiastes 10. Eclesiastes capítulo 4, versículo 10 diz: porque se eu cair, o outro levanta o seu companheiro. Na outra tradução diz que é amigo. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Então, irmãos, zelem ter boas amizades. A boa amizade defende, o amigo defende um ao outro. Quando falar do seu amigo, repreenda. Se você não fizer isso, é covarde. E você ainda quebra um princípio, você fica na roda dos escarnecedores. Existem pessoas que querem colocar um amigo contra o outro. Pessoas maldosas, falsos amigos. Não é aquele amigo que é considerado irmão. Porque o amigo que é considerado irmão, ele vai te falar a verdade que vai doer, mas é a verdade que você precisa ouvir. Então zele por isso, irmãos. Em nome de Jesus. Eu fico assim, irmãos, que eu lembro de momentos que os amigos que tiveram, mais sinceros, eu não pude ver pessoalmente, mas Deus me deu o sonho de vê-lo. Devido à correria de trabalho, o meu pastor Adelaide no hospital, e eu toda hora marcando para ir lá, queria me ver. Meu pastor e amigo, que ele sabia as minhas dores e eu sabia as dele. Por isso zele pela amizade. E quando você vê alguém, oriente. Porque no dia que eu marquei para ir lá, eu levantei de manhã, Deus me deu um sonho, eu levantando da cadeira que ele ficava sentado. E o sol estava brilhando tão claro, e ele pulava alegre. E eu levantei de manhã e contei esse sonho. Nossa, eu fiquei feliz, o pastor Adelaide vai sarar. Deus vai levantar ele. Quando foi 4 horas, eu recebi a notícia que ele tinha falecido. Isso dói, irmãos. Mas o que fica são as boas lembranças de bons conselhos dos amigos, que é mais do que um irmão. Um outro foi o irmão Agnaildo, que eu acompanhei. Que o último áudio que eu tive dele foi que: pastor, irmão Cícero, ore por mim que vão me entubar. Eu orei com ele à noite e de manhã, e eu dormi demais e não fui vê-lo. Isso dói. E a que estava mais próxima de mim, me abraçava com carinho, também foi, e eu não vi. Que é a irmã do Buriti. Irmão zele pela amizade. Zele. Não fique brigando, discutindo, não vale a pena não. Porque se fizer alguma coisa errada e ele não estiver aqui,
Dói, mas eu fico feliz. A única frustração que às vezes, sentimento que eu tenho é isso. Mas eu tenho momentos bons. Que eu saía com o pastor Delaide viajando e ele me contava as suas lutas. E muitos do sofrimento que às vezes ele teve por eu ser verdadeiro. Não dá para entender quando tem gente que tem coragem de pegar o microfone, subir no púlpito e falar coisa que não vive. E ainda esconde. Se pensar numa coisa, irmãos, que eu sou indignado, é de alguém falar no microfone coisa que não está vivendo. Dói isso. Porque Deus enxerga isso. Seja sincero com Deus, irmãos. E para você ser sincero com Deus, você tem que ser com as pessoas. Primeiro, porque você diz que ama o irmão e fala mentira, você peca contra Deus. Então, Zé, fica esse exemplo aqui de um rei de uma nação que ora e jejuma por um amigo chamado Daniel. E o resultado disso, que quem foi comido pelos leões pela própria lei, pelo próprio decreto que foi premeditado, foram os próprios que fizeram. E Deus foi glorificado diante da nação. Lembra dos servos de Naamã, que eram servos e amigos de Naamã, que deu os bons conselhos. E Naamã ouviu. E Naamã glorificou a Deus, que não há Deus sobre toda a terra, senão em Israel. Mas aquilo ali, irmãos, ele só falou porque teve amigos do seu lado. O amigo é que te leva pelo caminho certo. Esse é o amigo. Amém? Fiquemos de pé em nome de Jesus. E oremos. Logo em seguida, após a oração, nós podemos dobrar os joelhos e vamos orar pelo nosso irmão Edinho, para sair do leito, do hospital. Senhor Deus e eterno Pai, Senhor, eu te agradeço, Deus, pela graça, Senhor, pelo Espírito Santo, Pai, que está sobre nossas vidas, ó Pai, de ouvir a tua mensagem ser entendida. Mas, Deus, que essa mensagem fique nos corações, ó Pai, dos teus servos, das tuas servas, Senhor. Que haja aprendizado, Senhor. Pois é a tua palavra, Senhor, que foi ministrada, é vida. Cuida do teu povo, Senhor. Que sejamos todos nós, ó Pai, não ser servos, mas ser chamados diante de ti, Senhor. Como amigo que dá a própria vida, Senhor, para pregar a tua palavra, para ser um testemunho que somos servos teu, Pai. Eu te louvo, Senhor, por a cada dia, Senhor, colocar pessoas na minha vida, Senhor. Pessoas que estou conhecendo, Senhor, recentemente. Mas eu obrigado, Senhor, porque para tudo, Senhor, tu tens propósito, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela mensagem, Pai, desta noite, Senhor. Agora vamos dobrar os nossos joelhos, Senhor, e orar, Senhor, pelo Edinho, Senhor, que está no hospital, Senhor. Irmã Maria, sua mãe, Senhor. Pai, vem dando vitória, Senhor. Vamos colocar também, Senhor, o irmão Vicente, Senhor. Pai, em nome de Jesus, seja conosco, para a glória do teu santo nome. Amém. Aquele que puder, irmãos, pode dobrar o seu joelho, vamos tirar um período de oração.
até às 10, em nome de Jesus.